Olá! A seguir você vai acompanhar uma mensagem que foi ministrada na celebração da família no último domingo à noite. Graça e paz, amados. Parabéns a todos os pais mais uma vez. Eu costumo dizer que de todos os desafios da vida, eu não acho difícil ser pastor, embora seja muito difícil. Eu não acho difícil ser um profissional em qualquer que seja a área, mas tem algo difícil, é ser pai. Criar pecador não é fácil. Até porque começa com as nossas próprias falhas, que somos pecadores. Mas é uma bênção. Já estou doido para ser avô, né? Infelizmente não chegou ainda, mas estou torcendo que já chegue o dia de ser avô. Dizem que é melhor do que ser pai. O ano é 1998, na cidade de Juazeiro do Norte. No início do ano, em Juazeiro do Norte, há 4 romarias no calendário religioso da cidade. Todas as 4 romarias diz respeito à entidade mais festejada, mais cultuada da região, que por incrível que pareça não é Deus, nem é Jesus Cristo e nem Maria, mãe de Jesus. Por incrível que pareça é o Padre Cícero do Juazeiro. E das 4 romarias que se fazem lá em Juazeiro do Norte, eles vão mais a Juazeiro do que o árabe vai a Meca. Das 4 romarias, no ano de 98, o seminário já fazia há alguns anos uma campanha evangelística. E eu nunca esqueci, quando vi pela primeira vez a romaria lá em Juazeiro do Norte. A religião oficial tira do romeiro tudo que pode. E não dá absolutamente nada, nem a salvação que eles tanto buscam. Coube a nós, os evangélicos, os protestantes, se preocupar com aquele povo. Nem a prefeitura fazia nada. Foi o Seminário Batista do Cariri, junto com as igrejas batistas e outras igrejas que foram se unindo, que passamos a receber os romeiros. Nós dávamos água, fazia aquele trabalho de tirar pressão, atendimento básico, lanche. Nós montávamos equipe na primeira igreja batista, que fica no centro de Juazeiro, outras igrejas ao redor, e fazíamos assim um verdadeiro exército da salvação. E nesse tempo nós começamos a fazer pregações. Começamos com pequenos cultos, simplesmente assim de boca, juntava um povinho, um grupinho, alguém tocava um violão, as pessoas se aproximavam, porque nordestino, onde tem um barulho, alguém conversando, alguém se aproxima. E aí tocava violão, a gente começava a fazer pequenos cultos relâmpagos, como nós chamávamos. Mas em 98 nós criamos coragem. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente agora. Vamos arranjar um carro de som. Vamos colocar o carro de som na Praça São Pedro e vamos fazer culto mesmo. Não vai ser cumprido, mas vai ser culto. Beleza. É igual aquela história do gato e do rato, né? Os ratos se reúnem para saber o que vai fazer para poder se livrar do gato. E as pessoas têm a ideia de colocar um chocalho no pescoço do gato, que quando o gato se aproximar, o chocalho bate, né? Aquele badalo faz, e eles vão embora. Só tem um problema. Quem é o rato que vai colocar o chocalho no pescoço do gato? Esse é o problema. A solução está aí, agora quem vai? Então nós criamos coragem, vamos fazer culto. Vamos fazer um culto na Praça São Pedro. Tá bom, quem que vai ser o primeiro a pregar? Acredite que esse moleque magrelo, feio, que está na sua frente, foi o primeiro caboclo a pegar o microfone e fazer uma pregação na Praça São Pedro. E pela graça de Deus estou vivo. 700 mil romeiros é a média. 700 a 1 milhão. Quando é setembro, 20 de setembro, que é o aniversário da morte do Padre Cícero, chega a 2 milhões de pessoas dentro da cidade. A cidade tem 300 mil pessoas, vai para 2 milhões e 300. Você vê como são as coisas. Então, 700 mil romeiros. E quando você se candidata, eu acho que foi muito mais por impulso e por raiva da Igreja Católica do que por fé, para ser sincero. Só que quando vai chegando o dia, vai chegando a hora, vai chegando o momento, aí que a ficha cai e o negócio começa a ficar meio brabo, né? Eu me lembro que eu peguei o microfone,
E, Senhor, me ajuda aí, o que é que eu vou dizer para esse povo? Primeiro tem que juntar o romeiro, segundo não pode espantar, terceiro não pode magoar, e quarto tem que pregar o evangelho. Então peguei o microfone e disse para eles o que eu vou dizer para vocês agora. Eu dei um berro e falei, Lampião, o rei do cangaço. E parei. É o carro de som, microfone, os caras tocando música, os caras já falam logo se aproximando. E eu passei a contar a história do Lampião. E terminei com a seguinte frase. Quando o Lampião morreu na gruta do Angico, né, na emboscada, ele morreu por um motivo. Porque não deu ouvidos a um bom conselho. Todo mundo dizia para Lampião, ele já estava até planejando vir embora para Minas Gerais. Os mineiros é que iam pagar o pato, viu? Porque ele estava planejando, já estava tudo certo para Lampião vir para Minas Gerais. Ele já era um homem riquíssimo quando morreu. Rico, mas muito rico mesmo, Lampião. Com os saques, com os roubos que ele fazia. E aí o próprio Corisco dizia para ele, Lampião, capitão, vamos embora, capitão, aqui já está muito tal. E ele não foi. Tanto é que ele dividiu o bando em dois. Corisco ficou com uma parte do bando, ele ficou com a outra parte do bando. Ele foi para o outro lado do São Francisco e Corisco ficou do lado de cá. E nessa ida para o outro lado, para Sergipe, ele morreu lá, ele foi emboscado e morreu na gruta do Angico. Eles tiveram suas cabeças cortadas. Isso está em filmes, inclusive, você consegue achar isso até, se você tiver coração e sangue frio, você consegue achar isso até na internet, as fotos das cabeças deles cortadas e colocadas nos degraus da igreja. Muito bem. Porque não deu ouvidos a um bom conselho. Se tivesse dado ouvido, tinha escapado. Ainda bem que Lampião não ouviu. Agora, esta noite, eu vou trazer também um bom conselho para nós. Um bom conselho que não saiu da minha cabeça, não saiu do meu coração, não é a minha inteligência. Por incrível que pareça, enquanto eu ouvia as canções que iam sendo cantadas aqui, a primeira sobre o Espírito Santo, a segunda sobre Deus nos sustenta, pode vir as tempestades, pode vir as crises. Então, as canções confirmaram exatamente a palavra que eu vou trazer. Em Gênesis capítulo 6, nós encontramos a história de, eu podia até pregar só para os pais, mas não vou pregar só para os pais, vou pregar para as famílias. Nós podemos encontrar a família cristã, ou pais cristãos no mundo de idade. Gênesis capítulo 6. Famílias cristãs, pais cristãos, famílias tementes a Deus, no mundo de impiedade. No mundo que se corrompe, no mundo que se degenera, no mundo que se destrói por si só. E nessa passagem, nós vamos tirar alguns conselhos importantes para nós como pais, principalmente nós, sacerdotes, cabeça dos lares, cabeça da casa, cabeça do lar, mas também como família, né? Esposa, esposo, lar. Conselhos para vivermos nesse mundo de impiedade. Nesse mundo que parece de Gênesis capítulo 6, mas que poderia ser muito bem o mundo de hoje. Hoje é 14, né? De agosto de 2016. Como foi que essa família cristã sobreviveu? Como foi que essa família temente a Deus escapou desse mundo de impiedade e de iniquidade? Por que eles não sucumbiram junto com os demais? Porque só eles escaparam. O que foi que eles fizeram? O que foi que deixaram de fazer? Principalmente o sacerdote da casa, o pai, já que hoje é dia dos pais, o que esse pai temente a Deus fez para salvar a sua família, para salvar seu lar, para salvar a sua casa? Gênesis capítulo 6, quem achou, diga amém. E quem não achou, diga misericórdia. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Veja que aqui já começa a poligamia, os harém, já começa a destruição da família. Aliás, o mundo se destrói quando a família se destrói. A sociedade entra em colapso quando a família entra em colapso. Quando os lares são destruídos, a sociedade é destruída e, consequentemente, a igreja também é destruída. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Lembra que a primeira canção nós cantamos, dizia que seja bem-vindo, Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo já não era mais bem-vindo.
o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Aí os pais que estão com seus adolescentes e pré-adolescentes na sala de aula, que estão estudando sobre criacionismo e evolucionismo, veja que a palavra répteis aqui é a palavra que designa os dinossauros, aqueles grandes lagartos, que nem todos eram tão grandes, a maioria era pequeno, alguns eram grandes, e que pereceram no dilúvio, boa parte deles. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Até aqui, depois eu vou colocando outros versículos. Esse quadro que é feito em Gênesis capítulo 6, é o quadro que nós estamos vendo hoje. Num país de terceiro mundo como o nosso, idólatra, pagão, com pouca luz do evangelho como nós temos, e essa pouca luz que nós temos, que chegou no Brasil, infelizmente também já está se extinguindo, você consegue ver no Brasil, na nossa sociedade, exatamente o que está aqui, até de maneira melhor do que em países desenvolvidos, que tiveram mais influência do protestantismo, que tiveram mais influência do evangelho e da Bíblia. Como os países escandinavos, Suécia, Suíça, Noruega, Alemanha, aqueles países que foram mais agraciados com a palavra de Deus, com a reforma protestante. Aqueles países têm uma outra estrutura de vida. Não é que estão bom, não estão, porque eles também estão se tornando pagãos. É que por ter sido mais influenciado pela palavra de Deus, eles têm uma condição muito melhor do que os países que não foram tão influenciados. E, com todo respeito, se tiver algum visitante no nosso meio e que se esse visitante for católico, longe de mim querer magoar alguém ou faltar com respeito com você, até porque você está nos visitando. Mas catolicismo romano não é cristianismo. O catolicismo romano não é uma religião cristã como tal. Eu sei que é difícil dizer isso, às vezes magoa as pessoas não entendem, mas se parar para analisar os dogmas católicos e a palavra de Deus, você vai ver que uma diz uma coisa e a palavra de Deus diz outra coisa. Então a influência que o Brasil teve não foi da luz do evangelho como nós conhecemos, como nós pregamos. Cultos como nós estamos tendo aqui, igrejas como a CIEB, levaram anos para respirar liberdade, para poder pregar o evangelho. Os nossos pais pagaram preços altos para que nós pudéssemos carregar a Bíblia hoje debaixo do braço. Nem sempre foi assim. Muito bem, então dá para entender esse mundo de Gênesis capítulo 6, só olhando para o Brasil, só olhando para Caçapava, só olhando ao nosso redor. Esse texto tem duas coisas difíceis de entender, que eu tenho que explicar primeiro, antes de continuar. O termo filhos de Deus, que possuíram as filhas dos homens, é muito igreja, 3 intenções, uma ou que tem uns 500, 600 anos, e uma mais recente. Com as descobertas arqueológicas, outros papiros, chegamos a uma terceira conclusão, que me parece a melhor. Pensava-se Deus possuir as filhas dos homens segundo uma linha da teologia, e só para ser honesto, muitos pastores e muitos teólogos creem nessa primeira posição, que é milenar, é antiguíssima. Ela só foi perder força na reforma protestante, mas até hoje, muitos pastores creem nessa primeira possibilidade. Qual é ela? Que os filhos de Deus são os anjos caídos. Anjos que caíram lá no pecado, com Satanás, perderam a sua condição, e tiveram relações sexuais com as mulheres.
E dessa relação nasceu filhos monstruosos, nasceram monstros, pessoas grandes, mas monstruosas. Esse relato influenciou tanto a história antiga, que nos relatos das histórias antigas você sempre vai encontrar história de pessoas monstruosas, não sei mais o que, aqueles monstros e por aí vai. Não é a minha posição. Eu respeito qualquer pessoa que tenha essa posição. Conheço pastores muito mais capacitados do que qualquer um de nós aqui que crê nisso. Eu, particularmente, não creio. Por alguns motivos. Primeiro, os anjos são seres espirituais. As mulheres são seres, nós chamamos carnais, que tem carne, que tem matéria. Somáticos, sárquicos, que tem carne. E o impedimento espiritual já se torna claro. Os anjos, um ser espiritual não pode coabitar com a pessoa. E antes que você diga, e Deus? Deus não coabitou com Maria. Deus gerou em Maria, pelo poder do Espírito Santo. Certo? Tanto é que ela engravidou ainda sendo virgem. Então, essa primeira posição eu não concordo. Segundo, o termo filhos de Deus nunca é usado para demônios, para anjos, porque anjos caídos não são anjos, são agora nunca. Em todas as vezes que aparece na Bíblia filhos de Deus, se referem ou a crentes ou a anjos, mas jamais a demônios. Então seria outra dificuldade dizer que os filhos de Deus aqui são os anjos. Por esses motivos aí, eu não creio na primeira possibilidade, embora respeite. Na Reforma Protestante surgiu uma segunda possibilidade que eu acho muito interessante. Os filhos de Deus aqui seria a linhagem piedosa de Sete. Porque diz no versículo 6 do capítulo 5, que Adão, depois que Abel morreu, Adão viveu mais alguns anos, gerou um filho, versículo 3, 4, 5, o nome dele era Sete, e Sete seria o filho da promessa, Gênesis capítulo 4, versículo 26, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então Deus deu a Eva outro filho, e esse filho vai ser a linhagem santa, que vai percorrer todo o Antigo Testamento, inclusive a Gênesis, até Jesus Cristo. De Sete vai nascer Enos, vai vir depois dele, por exemplo, Enoque. Se você for para o versículo 21, é a descendência piedosa. Lembre-se que Enoque foi arrebatado aos céus, nem sequer passou pela morte, porque ele também andava com Deus. No versículo 24 do capítulo 5, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Vem Metusalém, vem Lameque e vem Noé. Esse pai que vai nos ensinar algumas coisas nessa noite, sobre famílias cristãs no mundo de impiedade. Então, os filhos de Deus aqui seria a linhagem santa, que vem de Sete, passando por toda essa linhagem, e que, quando chega em Gênesis capítulo 6, essa linhagem santa começou a se corromper. Os homens passaram a se casar com mulheres ímpias, com mulheres que não tinham temor de Deus. Então, os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens, e não as filhas de Deus, as que mais lhe agradavam. Então começa a poligamia, começa os harém, o povo de Deus começa a se corromper, a linhagem santa começa a se perder. Mas pastor, diz aqui que desse casamento nasceu gigantes. E aí, de novo, a bênção da Reforma Protestante e as descobertas recentes. A palavra gigantes aqui, tanto pode ser usada em pessoas que têm estatura alta, como pode ser usada em pessoas que têm poder, que têm forças. São pessoas poderosas, pessoas importantes,
reis, ditadores. Nesse sentido, eles seriam também gigantes, porque eram pessoas poderosas. Eles foram valentes varões de renome na antiguidade. Veja o versículo 4, que esses gigantes eram valentes varões de renome. Eles faziam questão de ter o nome divulgado, promulgado. Um desses reis importantes, desses valentes aqui, foi Nimrod, aquele que construiu depois a Torre de Babel. Então, eu creio que a possibilidade dos filhos de Deus aqui, trata-se de pessoas do povo de Deus que se corrompeu, de homens importantes, que construíram seus haréns, guerreiros valentes, corrompidos. E lembre-se do que eu vou dizer, o mundo sempre vai ser do jeito que está aí, não vai mudar. Quem muda é o povo de Deus. As trevas sempre vão continuar trevas. O problema é quando a luz vira trevas. E a corrupção foi tão grande, que no versículo aqui, no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O mal, ele tem uma escala na teologia. O mal na minha vida tem uma escala que eu posso até medir, saber onde eu estou. Tanto tem uma escala na minha vida, como tem uma escala na sociedade. O primeiro passo na escala do mal é você não lutar contra ele. É só olhar para a sua vida. Todos nós temos pontos fracos na nossa vida. Tem irmãos que têm dificuldade de dar o dízimo. Tem pessoas que não têm um pingo de dificuldade de dar o dízimo. Muito pelo contrário. Às vezes até dá muito mais do que o dízimo. Porque não tem problema nessa área. Tem irmãos que têm dificuldade com o sexo oposto. Não pode ver uma saia. Se vestir saia, não foi padre nem guarda-chuva, pode correr. Tem irmãos que não têm problema nessa área. Ele não tem essa fraqueza. Tem irmãos que têm problema com vícios. Bebida, cigarro, sei lá, outra coisa aí, tal, pornografia. Temos pontos fracos na nossa vida. Você quer saber onde é que você está? É só você pensar em Jesus Cristo, não pastor Helder, Jesus Cristo perguntando para você, ei, nesse problema que você, homens e mulheres, eu citei homens, porque eu ia dar mais ênfase ao pai, mas posso citar também problemas com as irmãs, acho que não é o caso. É só você perguntar, ei, nesse ponto fraco, que você sabe que desagrada a Deus, que não é da vontade de Deus, que não é a palavra de Deus, onde é que você está? Você está lutando contra ele ou você parou de lutar? Se você não luta, se for de lutar, você deu o primeiro passo na esfera da corrupção. É o primeiro passo. O problema é que vem o segundo. Primeiro você para de lutar. Depois você se acostuma com o mal. Ele passa a fazer parte da sua vida naturalmente. O terceiro passo é que quando você para de lutar, perdão, eu até errei. O primeiro passo é parar de lutar. O segundo passo é você não mais se admirar com ele. Você não causa mais nenhuma expectativa em você. O terceiro passo é você conviver com ele. O quarto passo é você se acostumar com ele. E o quinto passo é você ter prazer nele. Então você pega uma fraqueza aí e diz, olha, deixei de lutar. Não me escandalizo mais com ele. Convivo com ele. Deu branco. Convivo com ele. Tenho prazer nele. Aí, é porque eu confundi aqui os passos. Primeiro você deixa de lutar, depois você não se escandaliza, depois você convive com ele, depois você ainda tem mais um. Se acostuma com ele e depois tem prazer nele. Aí só milagre de Deus, viu? Porque você chegou no mais que você podia. É o que a Bíblia chama de mente cauterizada.
Pegue esse exemplo que eu dei na área pessoal, coloque na sociedade e coloque aqui, que é a mesma coisa. Versículo 5. A maldade se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Eu sei, o pastor Helder sabe, quando não está lutando contra o mal. Você pode até nunca ter ouvido essa pregação, ou esse tipo de coisa, mas você sabe também. Porque não precisa de teologia e nem de aula para você saber aquilo que desagrada a Deus e que você cruzou os braços para Ele. Então, independente de eu falar ou não, você também sabe. A nível de sociedade acontece a mesma coisa. Tem um provérbio grego que diz que para o mal tomar de conta, basta apenas que os homens de bem cruzem os braços. Que o mal toma de conta. Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês. A segunda é o versículo 6, o segundo problema no texto. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Isso aqui é o que nós chamamos, na teologia, de uma linguagem antropológica, um antropologismo, uma linguagem humana. Deus não pode se arrepender. Porque Deus não falha, Deus sabe todas as coisas. Só se arrepende quem é pecador, quem é falho. Deus não se arrepende. Aliás, em tantas outras passagens diz que Deus não é homem para que se arrependa. Então por que está escrito aqui que Deus se arrependeu? Porque Moisés escreveu em linguagem humana aquele sentimento de pesar, de tristeza que Deus tinha. É como coloca na Bíblia, por exemplo, um antropomorfismo. Os olhos de Deus estão... Não, Deus não tem olhos, Deus é espírito. As asas de Deus cobriu... Não, Deus não tem asa, Deus não é um pássaro. Então é uma forma humana de escrever, de retratar o sentimento ou as ações de Deus. Que nós temos que retratar com linguagem humana, não temos como retratar com outra linguagem. Então, Deus se arrependeu aqui, não é que ele, é que o sentimento de pesar de Deus. Deus olhou para a humanidade e só via o mal, só via a maldade, só via o pecado. E nesse mundo mal, um Senhor, um sacerdote, um pai, uma família vai se salvar. E a primeira lição que esse sacerdote nos ensina, essa família nos ensina nesses dias maus, é que Noé escapou com sua família por um único motivo. Versículo 8. Noé achou graça diante de Deus. Glória a Deus, que nós, nesse mundo mau, nesse mundo continuamente mau, em que os desígnios dos corações são maus, a minha casa, a sua casa, eu como sacerdote, você como sacerdote, nossas famílias, encontramos graça diante de Deus. Posso ouvir um amém? Muito obrigado, meu Deus, porque a minha família, as vossas famílias acharam graça diante de Deus. Essa graça é ilimitada. Não tem limites, não tem como medir. É irresistível, não temos como dizer não. Como dizer não para um Deus que dá seu filho para morrer numa cruz por pecadores como nós? Se o amor de Deus não mover seu coração, nada no universo vai mover. Se essa palavra não faz efeito na sua vida, no seu espírito, outra palavra vai fazer, meu filho. Veja que Noé achou graça diante de Deus. Diz o texto, na sequência, que ele era um homem justo, íntegro. Não é porque ele não tinha pecado, ele era pecador como eu, como você. É que ele foi justificado. É que ele creu nessa palavra. E enquanto o mundo ia para cá, ele fez a famosa conversão que nós pregamos naquelas quarta-feiras, metanoia. Ele mudou a sua mente, eu vou para cá. Melhor, né? Vou para cá.
Fica mais bonito, né? O mundo todo foi para um lado. Eu não vou citar nomes, mas essa semana a pessoa me procurou. Mas todo mundo faz isso, pastor. Mas todo mundo. Você está certo, meu irmão. Você está completamente certo. Achando que eu estava aqui, eu concordar com ele. Você está certíssimo. O mundo faz isso. O povo de Deus não faz. Então, para que lado que você vai, meu querido? Para cá? Mas isso é a minha vida. Está certo de novo. Se a sua vida fosse Jesus, não estaríamos aqui nesse diálogo. Vamos voltar para o texto. Ele achou graça, mas aquele povo continuamente mal também achou. Só que por um determinado tempo. Olha como Deus é misericordioso. O versículo diz, 3, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Os teólogos acreditam que 120 anos se refere a duas coisas. Primeiro, esse povo é pré-diluviano. E os pré-diluvianos viviam 800 anos, 1000 anos. Porque tinham um mundo mais perfeito. Não tinha agrotóxico, não tinha tomate bombada, nem pimentão. Adoro pimentão, adoro tomate. Mas quando eu chego no supermercado e vejo aquele tomatão grandão, aquele pimentão verdão, eu fico assim, oh meu Deus, se tirasse as bombas dele, seria melhor. Eles não tinham esses problemas. Eles não tinham camada de ozônio com buraco, não tinha queimadas ainda, não tinha poluição, não tinha combustível queimando, não tinha nada disso. O mundo era muito próximo de como Deus criou, então eles tinham corpos mais sadios. Só que agora, com o pecado aumentando, a vida diminui. E lembre-se disso, a vida diminui com o aumento do pecado. Os filhos que honram os pais, que glorificam a Deus, aumenta o tempo de vida. Os filhos que não honram o pai, não honram a Deus. Porque tempo de vida está ligado, em grande parte, a Deus. Se você tira Deus do sistema, ele desintegra. Se tirar Deus de qualquer sistema, o sistema vai por água abaixo. O mundo existe porque Deus existe. Nós estamos de pé porque Deus está sustentando. Essa bola continua rodando, como eu falei hoje para a molecada, essa bola continua rodando no meio do espaço pelo poder de Deus. Continuando. 120 anos. Meu querido, 120 anos é graça demais para um povo que não quer Deus. Eu e você não dava um dia, um minuto, vai tudo para o inferno, não quer nem saber. Deus deu 120 anos. E a família que Deus chamou para se salvar, passou 120 anos pregando a palavra de Deus. Cada prego que foi colocado naquela arca era um testemunho. Deus existe, o que ele falou, a sua palavra é verdadeira, não vai cair por terra, é verdade e vai acontecer. Deus vai julgar, o mundo vai julgar o pecado. Imagina, meus irmãos, pessoas que conheceram Noé com 6 anos, 7 anos, passaram lá brincando com Noé. Noé, está fazendo o quê, Noé? Está fazendo uma arca, meu filho. Para quê, Noé? Porque Deus vai acabar o mundo, vai vir água aí, tal. Que loucura, Noé. De onde é que vai vir? Lembre-se que nesse tempo eles nem conheciam chuva, quanto mais tsunami. E antes que você me pergunte, mas pastor, como assim não conhecia? O mundo como Deus criou não é como nós temos hoje. Havia um único continente que nós chamamos de Pangeia, toda a terra. Isso é verdade, viu? Quando os cientistas falam que existia um único continente, é verdade, porque a Bíblia fala isso. Era terra e água. Não havia frio, calor, gelo, não. Você vai no meu Ceará, meu compadre, se você é sulista mesmo, você vai se derrete, porque é 35. Eu nunca na minha vida, Eduardo, hoje na semana na Soterra eu estava brincando, porque eu cheguei lá, fazia assim, eu fazia assim, ó, sai aquela fumaça.
Pô, estamos fumando? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca fiz assim, ó, para sair aquela fumaça. Porque a média da minha temperatura lá no Ceará é 35 graus. Eu nunca vi na minha vida 25 graus, eu vim ver aqui em São Paulo. Nunca passei por 25 graus. E eu adoro o frio, passei a vida toda no calor, no sertão do Ceará, eu prefiro o frio. Não tinha norte e sul, não tinha frio, calor, não tinha isso. Porque o mundo era como se fosse uma estufa. Um clima perfeito, não tinha variação. Nem tinha renite que nem eu tenho, sinusite e tudo quanto é it, não tinha isso. O mundo era como se fosse aquela estufa, aquele clima perfeito. Então não tinha tempestade, não tinha tsunami, não tinha nada disso. Isso acontece por causa do pecado. O homem desestruturou a unidade criador, Deus, criação, o universo e criatura, nós. Essa união C, criador, criatura e criação, era uma unidade perfeita. A criação glorificava a Deus, a criatura glorificava a Deus, Deus era tudo em todos. Como eu disse outra vez, até uma florzinha lá no alto da montanha, que você nem sabe que existe, se voltava e glorificava a Deus, antes do pecado. Quando Deus parou no 7º dia da criação, que Deus parou e contemplou a sua criação, é como se fosse um artista que pintou um quadro e contempla a sua obra. E ele glorifica porque ele fez o quadro, mas o quadro também glorifica ele. Ele sente prazer porque fez aquela obra de arte. Quando Deus parou no 7º dia e contemplou o universo, a criação, toda a criação se voltou e glorificou Deus. Deus era tudo em todos. Aí veio o diabo do pecado. E Deus foi embora no final da tarde. E as nossas tardes agora são melancólicas, são tristes. Para lembrar que naquele dia Deus não viria mais ficar com o homem. Mas, quando Cristo voltar, de novo, criação, criatura e criador se unirão de novo. E Cristo vai voltar a ser tudo em todos. E a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem os mares. De novo o universo voltará a glorificar a Deus. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. 120 anos. Noé, as pessoas passavam por Noé e Noé pregando o evangelho. Cada prego, repito, que ele colocou na arca era um testemunho. Deus existe. A palavra de Deus é verdadeira. E Deus vai punir o pecado. Imagina aquela criança agora com 100 anos e vendo Noé construindo aquela arca. E dizia, rapaz, eu conheço Noé, há 100 anos que eu conheço Noé, coitado. E vive naquele negócio daquela arca lá. Eu vou colocar aqui uns pontos de vista do pastor Helder, respeitando as outras opiniões. Eu particularmente não creio que Noé construiu a arca sozinho. Eu não creio. Porque a Bíblia não fala que foi uma obra milagrosa. Não fala. Quem deu a planta foi Deus, quem deu a engenharia foi Deus, e olha que engenheiro perfeito Deus é. As medidas perfeitas. Eu até creio que Noé empregou mão de obra. Ele era um príncipe tribal. Eu até creio que pessoas trabalharam na arca. Como muitos trabalham no reino de Deus e não creem em Deus. Até ajudam o reino de Deus sem crer em Deus. Eu nem creio que Noé, que os animais foram tudo de 2 em 2 para a arca. Eu creio que muitos foram. Porque animais, quando percebem um cataclisma, os animais são os primeiros que são sensíveis. Alguns ficam até dóceis. Quando eles percebem um cataclisma, um tsunami, um furacão, os animais são os primeiros que pressentem quando a natureza vai sei lá, se enfurecer. Eu até creio que alguns foram pelo poder de Deus para a arca. Mas eu creio que a maioria Noé buscou, até comprou. Os caras achavam assim, tipo assim, um papagaio aí diferente, um papagaio todo vermelho, do PT.
Ó, leva para Noé que ele fica. Pode levar para Noé que ele pega. Mico-leão dourado, qualquer coisa que aparecesse diferente, leva para Noé que ele quer. E alguns eu creio que pelo poder de Deus até foram. Muito bem. Ele empregou pessoas naquela arca, pessoas trabalharam naquela arca. Outra coisa também importante, não pode esquecer o que eu vou dizer agora, isso aqui é importante. A televisão nunca vai ensinar isso para você, o History nunca vai ensinar, nem o NetGeo nunca vai ensinar isso para você, e nem nos livros de história das crianças vão aparecer o que eu vou dizer. Mas a Arca de Noé é uma das obras mais faraônicas do mundo. Para a época, para a tecnologia da época, a Arca de Noé é algo assim assombroso. O Titanic, em 1914, comparado com a Arca de Noé, é uma canoa, daquelas lá do açude do Oroz. Falam-se da pirâmide do Egito, das pirâmides do Egito. Mas a Arca de Noé foi mais gloriosa do que as pirâmides do Egito. Por quê? Ficou naquele entroncamento entre o Oriente e o Ocidente. Por isso que é chamado de Oriente Médio, né? Que fica naquele entroncamento lá, do Ocidente para o Oriente. As caravanas de comerciantes que vinham de um lado para o outro, daqui para lá para cá, passavam e viam a arca. O mundo ficou sabendo da Arca de Noé. Se você for dos chineses, a cultura chinesa antiga fala da arca. Se você for dos babilônicos, a cultura antiga babilônica fala da arca. Tem até um Noé chamado Noé babilônico, para tu ter ideia. Então o mundo todo sabia da arca, como o mundo todo sabe das pirâmides do Egito, com toda a tecnologia que nós temos hoje. Em outras palavras, ninguém foi condenado porque não sabia. Foi condenado porque não creram. Eu até imagino aqueles comerciantes vindo naquele solzão e encostando na sombra da arca. Vamos ficar aqui perto da Arca de Noé, na sombra. Você tem jeito, vamos comer aqui na arca, depois a gente continua a viagem. Eles ficaram, alguns até ficaram na sombra como muitos ficam na sombra da igreja, na sombra do evangelho, e não entra nele. Em outras palavras, meus irmãos, Noé achou graça e se apegou a essa graça. Ele creu na palavra de Deus, porque no final do versículo 9 dizia: Noé andava com Deus. Pode dar graças a Deus, porque você anda com Deus. Porque o que aconteceu aqui está bem pertinho de acontecer de novo. Deus vai punir de novo a humanidade, como disse Jesus Cristo. Eu vou, mas eu volto. Vou para preparar-vos lugar. E quando preparar-vos lugar, eu voltarei e buscarei, para que onde eu esteja, vós estejais também. Aqueles que meu Pai me dá, virão até mim. E aqueles que vêm até mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque da minha mão, ninguém arrebata. O versículo 11 repete a situação do mundo. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Olha, falar de vergonha no Brasil já não tem mais graça, porque nós já se acostumamos com o mal. Antigamente, irmãos, no tempo lá da irmã Marcela, do pastor Reginaldo, eu me lembro que eles me contaram essas histórias. Quando alguém morria com a bala perdida, era um escândalo. Meu pai, e se fosse criança? Misericórdia. Bandeira a meu pau, luto nacional. Mata-se criança todo dia com bala perdida e nos acostumamos com o mal. O massacre da Candelária, depois dele, já houve quase 200 depois do massacre da Candelária. Quem viveu na época do massacre da Candelária viu que o dia todo na televisão, o massacre da Candelária. Depois já teve o massacre do candeeiro, da lamparina, da lâmpada, do foquito, de tudo. Porque o Brasil está numa situação como essa, acostumado com o mal. Ser corrupto no nosso país, ser ladrão, ser desonesto, ser bandido. A cultura do bad boy tomou de conta do nosso país, do mundo. É bonito ser bad boy. Good boy não presta, mas bad boy é bom. Tem até marca hoje. Os bad
Estão na moda. Já teve época que foi bonito ser cristão. É difícil, mas era bonito. Depois foi bonito ser judeu. Até 1960, todo mundo queria ser judeu, porque era bonito, estava na moda ser judeu. Hoje é bonito ser gay, trans e outras coisas mais. Você vê, nós saímos da luz para as trevas. E é bonito ser das trevas. Para o mundo é. O problema é quando o povo de Deus também acha bonito. Aí a coisa fica ruim. A terra estava corrompida à vista. Irmãos, aguenta um pouquinho aí, falta 45 minutos. Dos 4 pontos a gente vai embora, tá bom? Para terminar a introdução. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Agora essas Olimpíadas também é bonito agora, além de ser... outra coisa que é bonito agora é ser ateu, né? Ateu tudo que é ateu agora está na televisão, é moda. Aí eu não creio em Deus, é bonito. É atleta que não crê em Deus. Casagrande falou agora que tem simpatia pelo demônio. E Leandro Carnal se orgulha de ser ateu. Eu queria crer, mas não posso crer em Deus. Então agora está na moda ser ateu. Daqui a pouco o cara vai dizer, você é o quê? Você vai dizer que é cristão, que crê em Deus, vai ser até um sufoco. Vamos embora. Então Deus disse a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Veja o tanto que ele repete a palavra violência. Desde o versículo 6, do início do versículo 6, que ele repete violência, violência, violência. E meus irmãos, a maior violência da humanidade é a violência de não aceitar Deus, de não crer em Deus, de não glorificar. Essa é uma violência. Porque começa a criatura se violentando a glória do seu Criador. Não crer em Deus é uma violência. Faz ele no versículo 14, ele manda fazer a arca, eu vou ganhar tempo, porque você já conhece bem essa história. Agora, quando chega no versículo 17, ele vai dizer o fim daqueles que crêem na palavra de Deus e o fim daqueles que não crêem na palavra de Deus. Versículo 17, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra, quem deu o fôlego de vida a nós foi Ele. Pertence a Ele, pode tirar a hora que quiser. Isso é o fim daqueles que não creram na mensagem. Mas vem o versículo 18. Contigo, porém é uma conjunção adversativa. Enquanto com estes é assim, com vocês é de outro jeito. Com vocês estabelecerei a minha aleluia. Aleluia. Entrarás na arca, tu, sacerdote, pai, marido, esposo, e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Aleluia. De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea. Os trans ficaram de fora, viu? É macho e fêmea. Farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe obedeceu à palavra. Meus irmãos, pouca gente sabe disso. Mas diz o versículo 11, que no ano 600 da vida de Noé, 17 dias, segundo mês, era o mês de maio para eles, romperam-se todas as fontes. Ou seja, não é que foi só chuva, é que foi água de cima, mas foi água de baixo. Lembre-se que no tsunami lá da Indonésia, cobriu boa parte daquele negócio. E no tsunami lá da Indonésia, Deus só deu assim um chute na placa tectônica. Assim um bicozinho de nada. Imagina se Deus tivesse dado assim uma chibatada daquelas nas placas tectônicas. O que seria, hein? Deus rompeu a crosta da terra, foi água de baixo e água de cima. E nessa hora, meu filho, todo mundo correu para a arca. Pastor Noé, sou eu, é Chico, é Manel, é Antônio, é Pedro, é Maria. Mas diz o texto aqui,
que no versículo... Opa, perdi aqui, abriu, tal, a porta se fechou, esqueci. Ajuda aí do versículo. E fechou-se a porta, cadê? Versículo. Oi? Me ajuda, versículo? Ok, 16. Eram macho e fêmeas que entraram em toda a carne, como Deus deve. E o Senhor fechou a porta após ele. Quem abre a porta do céu é Deus. Quem fecha a porta do céu também é Deus. Deus deu 120 anos de graça. Se tivesse dado 1.200 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos, não se arrependeriam. E Deus foi lá e fechou a porta. Para encerrar, Jesus diz lá em João capítulo 10: eu sou a porta. Quem entrar por mim encontrará passagem, entrará, viverá. Eu sou a porta. Alguns acham que ele está pensando aqui. Eu sou a porta. Quem entrar por mim encontrará as pastagens, a salvação, a vida eterna. Meus queridos pais que aqui estamos, pais como eu, avós alguns, como sacerdotes de Deus, como sacerdotes do lar, como pais, como esposos, nós temos a obrigação de caminhar com Deus, de andar com Deus e levar a nossa família a caminhar com Deus, a entrar pela porta, a única porta que leva ao céu. Continuar nessa jornada. Não sei quantos anos Deus vai dar de vida para mim, para você, nem sei quantos anos vai levar para Cristo voltar, não importa. Deus não é homem para que minta. Cristo prometeu, Cristo voltará. Nesses dias de violência, de paganismo, de imoralidade, de perdidão, nesses dias em que a sociedade se degenera a passos largos, o povo que se chama pelo nome de Deus, que continue firme nessa caminhada. As águas do dilúvio não vão nos atingir. Pelo contrário, as águas que nos atingiram foram as águas do Espírito, as águas da graça de Deus. Vamos continuar testemunhando como Noé, pregando como Noé, convidando os outros a entrarem nessa arca. No Antigo Testamento, o instrumento de madeira foi uma arca. No Novo Testamento, o instrumento de madeira que fala da salvação é uma cruz. A cruz do Salvador, a cruz de Cristo. Que Deus nos sustente, que Deus nos dê graça. Não é fácil ser pai, não é fácil ser esposo, não é fácil ser esposa, não é fácil ser mãe, não é fácil ser cristão. Mas é a maior bênção de Deus para nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Grandioso Deus, Pai, Criador, Senhor e Salvador, através do Teu Filho Jesus Cristo, desta graça imerecida, o Senhor nos alcançou. Éramos cegos, não conhecíamos a Tua graça, não conhecíamos a Tua palavra, não conhecíamos a Tua salvação. Mas coube a Ti, grandioso Deus, derramar sobre cada um de nós graça, e nós passamos a caminhar contigo, a andar contigo. Hoje conhecemos a Tua palavra, a Tua bendita palavra. Hoje nós amamos a Tua palavra. Hoje nós conhecemos a verdade do Evangelho. Hoje nós conhecemos o instrumento da Tua salvação. Muito obrigado por ter nos atraído para a Tua cruz, Jesus Cristo. Nesses dias difíceis, nos sustenta as famílias cristãs, sustenta a Tua igreja, meu Pai. Sustenta os lares aqui representados. Se tem porventura alguém no nosso meio que ainda não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como única porta, como único caminho, como único Deus soberano, assim como fizeste com nós pela lavagem da água, pelo Espírito,
abrindo os nossos olhos. Abra, te peço, os olhos dos nossos visitantes, para que eles também possam compreender essa maravilhosa graça e ter junto conosco a salvação e a vida eterna.